E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Marcos, mas podem me chamar de Vinícius. E esse aqui é o novo Sem Filtro. O Sem Filtro é o programa onde rótulos não são permitidos. Aqui a gente vai falar sobre tudo que a sociedade considera um tabu. Afinal, a gente está no século XXI e alguns assuntos precisam ser discutidos e desconstruídos. A única regra desse programa é saber peneirar as suas palavras para que a sua liberdade de expressão não seja censurada. Então acomode-se aí na sua casa, porque o primeiro Sem Filtro já está no ar. E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre a cultura do cancelamento e os limites da liberdade de expressão. E é claro que para conversar comigo sobre esse tema, eu trouxe ela, que é mulher, mãe, digital influencer, acumula mais de 100 mil seguidores em uma de suas contas no Instagram. Quase, né? Tá lá, vamos profetizar. Vamos profetizar que sim, logo tá chegando, depois desse episódio principalmente. Né? Ela também participou do maior reality de gastronomia do mundo, MasterChef, né? E também ela é especialista em comunicação digital, Natália Clementin. Muito obrigada pela presença. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Aqui escolhendo com chave de ouro, né? Esse primeiro episódio aqui do Sem Filtro. É uma felicidade e um prazer imenso estar aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, porque nós tivemos uma notícia, e assim, em todos os programas nós vamos trazer uma notícia para nós podermos comentarmos um pouquinho mais sobre essa temática. E a de hoje é que durante a participação de um podcast, a chefe argentina Paola Carosella chamou de escroto e burro as pessoas que ainda não apoiam o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Essa declaração veio mediante a uma pergunta de um dos apresentadores acerca de como ela lida com os bolsonaristas. A fala não foi bem recebida pelos apoiadores do atual governo, que se manifestaram nas redes sociais e boicotaram a chefe. Chegaram a realizar um movimento para poder abaixar a avaliação da chefe de cozinha dos restaurantes no Google. E, em contrapartida, filas quilométricas foram formadas em frente ao estabelecimento. É engraçado que assim, é o último episódio, né? Mas é uma coisa que acontece corriqueiramente, né? A internet, ela tem forças, né? Tanto para destruir quanto para unir. Né? E a gente viu aí nesse último acontecimento, né? A gente vê uma pessoa pública, que é uma figura pública do Brasil, mas que não é brasileira, falando do governo brasileiro, e é uma pessoa que se posiciona contra o governo brasileiro porque ela se declara brasileira e ela gosta do Brasil, né? Claro. Então ela tem as suas opiniões, ela tem direito de dar a opinião dela, assim como todo mundo que mora aqui. E a internet é essa terra de ninguém, né? Todo mundo fala o que quer, todo mundo faz o que quer e tem essas grandes polêmicas, né? Sempre tem. E sempre vai existir o cancelamento. A maneira como a gente lida com isso, né, como a gente se comporta diante dessas situações, é o que vai direcionar o futuro, se vai ou se não vai, né? A gente teve também a questão do Zé Neto e da Anitta, né, recentemente, que assim, ainda não está podemos dando deixar de comentar. Falar. E vai dar muito. E vai dar muito ainda, e vai dar né? muito. E assim, aproveitando aqui o fato que você falou da internet ser terra de ninguém, até eu comentei com você quando eu te convidei que recentemente ela publicou um vídeo no Instagram, ela estava participando de um podcast e ela falou que irrita na internet, que era as pessoas realmente não terem filtro. Aí ó, o nome do programa Sem Filtro, aí, ó, já linkando tudo. Internet é terra de ninguém. Então, por conta disso, você acredita que as pessoas, elas usufruem desse benefício, desse argumento para poder falar o que quiser e não ter essa responsabilidade mediante as palavras delas? Eu acho que a internet abriu um canal de comunicação para todos, né? Se antes a gente não tinha voz, porque a gente não tinha como se comunicar com as pessoas, hoje qualquer um se comunica, qualquer um escreve, qualquer um pode ter um blog, um site, uma rede social, onde a gente pode fazer vídeos, fazer conteúdos, levar as coisas para as pessoas, mas você escolhe o tipo de conteúdo que você quer levar para a pessoa, se você quer levar coisas boas, se você não quer levar coisas boas, né? E muita gente não presta atenção naquilo que está postando. Certo. Eu acho que 90% dessas pessoas não está realmente prestando atenção. Ela está simplesmente jogando aquilo na internet e ela não está parando para pensar, poxa vida,
né? Por que eu tô postando isso? Por que eu só pego o celular para dizer, ai, eu tô cansada, ou para reclamar de alguma coisa, reclamar de uma empresa, reclamar do governo, reclamar disso, reclamar daquilo. Eu tô preparando um curso recentemente, né, que fala sobre comunicação digital. É um curso muito bacana que vai ensinar um pouco mais as pessoas a conversarem melhor na internet, né? Precisamos. A se comunicarem melhor, né? Esses gatilhos vieram dessas entrevistas que eu dei e que eu vi que esse tipo de resposta repercutiu bastante. Então eu acho que as pessoas, elas não sabem ter esses filtros, né? Elas simplesmente abrem a câmera e falam o que quiserem, né? E a gente precisa entender que quem tá do outro lado, né, não é uma pessoa. São várias. São várias. Principalmente se você trabalha com isso, com a internet. E o que as pessoas não entendem é que, tipo assim, você olha e fala assim, 300 pessoas me viram. É pouco. 300 pessoas é o tamanho de um cinema. Você tá enchendo um cinema. A gente não tem essa noção de proporção, são muitas, né? pessoas. Quem atinge 5.000 pessoas dentro de um stories está atingindo praticamente um campo de futebol lotado. Sim. Então você tem que ter essa perspectiva de que você está falando para muitas pessoas. E quando você tem o público, você tem responsabilidade. Seja de uma pessoa, seja de 5.000 pessoas. Existe a responsabilidade, mesmo que você não trabalhe com a internet. Aí que mora o perigo. A pessoa acha que quem trabalha com a internet que tem que ter responsabilidade. Os anônimos, pessoas comuns, pessoas físicas. Eu não trabalho com a internet, eu só tenho rede social para postar, porque minha mãe me assiste, meu avô, minha tia, meu pai. Só que daí essa pessoa posta coisas inadequadas, posta coisas que magoam a própria família, ou posta coisas que poderiam magoar pessoas próximas a ela, elas não têm filtro e muitas vezes não percebem que estão fazendo isso. Porque é algo tão natural para elas, até mesmo na bolha em que ela está concentrada. Tal opinião, tal, os meus amigos, eles contribuem, eles têm a mesma perspectiva que eu, então por que eu não vou expor ela? Né? Só que aí entra na questão da liberdade de expressão, que muitos falam, não, mas eu tenho o direito, isso é assegurado pela Constituição e tal, então vou me basear nisso. Só que acabam esquecendo que elas estão oprimindo alguém com aquele comentário. Denegrir é uma palavra que a gente tem que tirar do nosso vocabulário falando nisso. Sim. Mas que isso pode prejudicar uma outra pessoa através da vivência dela que a gente acaba não conhecendo. A gente percebe o aumento desse tipo de conteúdo logo no princípio, quando o Reels começou a ficar mais cômico, ele começou a ter essa veia cômica, e aí você percebeu que alguns deles começaram a ser de alfinetadas de empresas para clientes, Shades. Alfinetadas para pessoas. Sabe, existem vários modelos que eu poderia citar aqui, mas tipo assim, eu faço o que eu quero, o preço do meu produto sou eu que dou, você não bota bedelho no que eu faço. Coisas que têm esse cunho, do tipo assim, você nunca tem razão, sabe? Então isso já é meio que assim, você não atende o seu cliente assim, você não deve falar com a pessoa assim, você não fala com as pessoas desse jeito na rua. Por que você faz esse tipo de conteúdo, levando esse tipo de coisa para as pessoas? Então esse tipo de conteúdo já começou a trazer uma mudança de comportamento de comunicação. Então olha, me arrepia quando eu vejo alguém fazendo esse tipo de coisa, eu falo, meu Deus do céu. Esses dias eu estava assistindo, Vinícius, uma moça falar assim: vocês, por favor, uma moça que faz bolos em Rio Preto, vocês, por favor, se acalmem no meu direct que eu já vou responder todas vocês. Porque vocês acham que eu faço o quê o dia inteiro? Eu trabalho. Gente, você não fala assim com as pessoas. Calma, respira. A gente não pode atender um cliente assim. A gente não pode falar com as pessoas assim. Você acha que você chega na sua casa, sua mãe vai falar com você: oi, filho, você teve um bom dia? Você fala assim: mãe, você dá licença, espera um minutinho. Que eu tenho um programa para roteirizar, o meu TCC. Olha aqui, eu preciso ir ao banheiro. Você não fala assim com a sua mãe. Não é assim que a gente se comunica com as pessoas. Por que a gente faz isso nas redes sociais? Então, eu acho que assim, a gente teve uma mudança de comportamento muito diferente, assim, né? Foi a terra de ninguém, deu voz para todo mundo e, de repente, a gente não sabe se comunicar. Perdeu a estribeira. Todo mundo fala o que quer, todo mundo fala demasiadamente. Eu recebo comentários: eu não gostei da sua sobrancelha,
Você é gorda, por que você tá postando roupa de moda? Eu não gostei da cor do seu cabelo, muda. Ai, como é feio. Por que você pinta com esmalte diferente a coisas que, unha? tipo assim, não vai agregar em nada. Exatamente. Mas as pessoas, elas se sentem no direito de fazer isso. Eu não me importo. Mas tem gente, as pessoas se importam. Então, quem recebe isso como gatilho, pode ser fatal. E esse é o problema. A gente vê muita notícia assim. Entendeu? E outra coisa, hoje a gente tá vendo muita gente ser cancelada. Muitas pessoas, às vezes, fazem as declarações polêmicas e declarações já pensando no engajamento que vai ter no pós-cancelamento. Ou, por exemplo, nós temos aqui... não vou citar nomes, senão vai ser muito antiético, mas tem muitos influenciadores e muitos tiktokers e pessoas que trabalham com a rede social que viram que através do dislike, da presença deles em páginas de fofoca, mesmo que em assuntos ruins, aumentaram o engajamento e depois acabaram lançando campanhas e acabaram desconstruindo aquela imagem que foi construída num shade errado e depois reverberando aquilo para uma coisa boa, para algo que o promovesse. Realmente tem esse tipo de estratégia hoje em quesito do cancelamento? Olha, é a mesma coisa de você sentar e ficar esperando crescer para viralizar um meme. Você é jornalista? Não, mas então eu vou sentar aqui, eu não vou fazer um bom trabalho como jornalista, eu vou sentar e vou esperar viralizar e crescer só quando eu fizer alguma coisa muito errada e isso viralizar como meme. É uma estratégia. Sim. Só que não quer dizer que vai dar certo e não quer dizer que isso pode trazer boas consequências para você. Porque a pessoa pode ganhar o engajamento, mas pode isso reverter em negativo. É o caso, né, que a gente tá vendo do Zé Neto Cristiano e da Anitta. Ele quis fazer, né, um comentário da outra artista com o cunho político, né? Ele falou sobre uma mulher, sobre a tatuagem dela, sobre ela. O corpo da mulher é dela, ela faz o que ela quiser, mas ele quis dar um cunho político e acabou respingando em todo mundo, inclusive nele próprio. Entendeu? E é a coisa que ele não tinha percebido. Então, assim, ele tendo... eu não sei se foi essa hipótese, pode ter sido, mas assim, vamos supor que tenha sido. Vamos supor que o artista pensou, não que tenha sido. Mas vamos supor, não, vamos lá falar da Anitta, que vai dar um engajamento. Aí vai lá e fala, de repente, pá, dá errado, deu ruim. Aí não tem como segurar, entendeu? Eu, Natália, jornalista, especialista em comunicação digital, assim, que já vi... arriscado. Não acho legal fazer, é muito arriscado. Você pode acabar com a sua carreira. Claro, com certeza. Respinga pra sempre em você, né? E é aquela coisa, na primeira oportunidade, sempre vão jogar e relembrar. Tanto que, hoje em dia, as pessoas têm até um certo receio de participar de alguns reality shows devido a esses cancelamentos em edições passadas e até mesmo pessoas anônimas de ressurgirem tweets antigos que às vezes você expôs uma opinião e que hoje você não concorda mais, mas o fato de você ter agido de uma maneira dentro desse reality, que é 24 horas e tudo, e as pessoas não concordarem, acabarem usando aquilo contra você. A VTube entrou no Big Brother já com vídeos gravados sobre a situação que ela teve aqui, né, fora, que ela foi cancelada por conta de uma situação que ela chutou um gato, foi alguma coisa assim, cuspiu na boca do gato, foi essa situação. Ela já deixou tudo preparado, porque ela sabia que essa história ia vir de novo. Então ela foi canceladíssima na época, tanto que ela fez um livro, Agora virou peça, virou peça. Ela soube usar isso, né, de forma positiva para ela, mas é uma coisa que vai perdurar por toda a carreira dela, não adianta. Ela sempre vai ser a menina que cuspiu na boca do gato. E você, como digital influencer, você acredita que as pessoas... Claro, a gente comentando aqui, deu para ter essa percepção que... Pelo fato de elas estarem com o celular na mão, elas acreditam ter um poder muito grande. Isso, daqui pra frente, você acredita que as pessoas vão continuar com esse pensamento? De que
pelo fato de elas estarem não pessoalmente na sua frente, ela pode falar o que ela quiser, tudo mais, ou as pessoas vão estar cada vez mais cientes? Você tem essa perspectiva de melhora? Eu acho que existem pessoas maduras que têm palco. E existem pessoas malucas que têm palco. Isso em qualquer lugar, né? E não adianta você falar pro maluco que ele tá errado, que ele não pode falar isso, que ele não pode propagar determinada mensagem, que ele é maluco e ele não vai entender. Ele tem palco e ele vai falar, entendeu? Sim. A gente, né, não só aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Mas no Brasil inteiro, no mundo, a gente conhece gente que tem grandes audiências e que falam absurdos enormes, né? Mas assim, eu acho que eu, Natália, tomei a consciência, né? Porque acredito eu, sou comunicadora, estudo muito isso, né? E quero muito ensinar as pessoas a tomar essa consciência de que quem tem público precisa ter filtro. Quem tem audiência precisa filtrar aquilo que fala. E eu pareço uma maluca. Eu vejo os stories dos meus amigos, eu mando áudios. Olha, o que você falou foi muito bonito, mas você poderia ter falado isso, porque se a pessoa entender errado, vai poder distorcer, vai te prejudicar. Eu tenho um colega que é personal trainer, coitado. Toda hora que ele posta, ele recebe um áudio meu. Mas aí ele vira e fala assim, Nath, você está me ensinando muito, porque eu tô conseguindo compreender que aquilo que eu penso, às vezes, está dentro da minha caixa, daquilo que eu penso, e eu tô conseguindo ver de fora. E quando a gente percebe, quando a gente percebe quem tá olhando de fora, a gente consegue entender que aquilo que a gente fala, às vezes, machuca o próximo, às vezes não tá acrescentando em nada pro próximo. Então a gente não deve falar. A gente tem que entender que a rede social não é nossa. Boa. Não é pra gente. Você tem consciência disso? A rede social não é sua. Se fosse pra você, você fazia um diário, escrevia um diário, tirava foto e colocava na sua casa. Acabou. A rede social é pras pessoas. Não é pra você. Você publica pra outros verem. Isso é verdade. Entendeu? E assim, uma das coisas que eu mais vejo hoje em dia, até mesmo com os meus amigos tudo, é que quando tem algum assunto polêmico, eles falam, não, eu vou na rede social, vou me manifestar junto, tal, e acabam entrando em discussões. Ao mesmo tempo, tem alguns que acabam buscando analisar a situação e ver as outras opiniões mediante aquele fato, para poder enxergar esse fora da casinha. Você adota isso nas suas redes sociais? Como que a Natália, mediante até essa situação do Zé Neto, Cristiano e Anitta, falaram, poxa, será ser? Me manifesto, não me manifesto? Tenho medo do cancelamento? O que as pessoas vão achar? Porque você disse que não se importa, né, dos comentários, tudo. Mas no momento, você como uma pessoa pública que está sempre ativa nas redes sociais, como que lida com essa questão? Me manifesto de tudo? Não? Tem alguns assuntos que eu falo, não falo? Existe uma estratégia que é você comentar os assuntos do momento para que você entre naquela gama de pessoas que tá comentando o assunto e aquilo tá quente e você acaba, né, prendendo a atenção das pessoas. Eu não tenho muito essa estratégia porque eu não gosto muito de entrar em atrito com o meu público. Eu não sou uma pessoa que tem um cunho muito polêmico. Mas existem algumas coisas que me tiram do sério. Esse caso da Anitta e do Zé Neto, da Paola e Bolsonaro, assim... Deixa quieto. Deixa quieto, cada um com a sua opinião, e é isso aí, entendeu? Acho que mais por ser jornalista também, eu meio que me isento, assim, de opiniões políticas e é isso. Mas teve uma situação em São José do Rio Preto, né, que é a cidade que a gente está agora, que me deixou revoltadíssima, que foi uma publicação de um político, de um dos vereadores, enfim, né, condenando os LGBTs, e aquilo me deixou extremamente transtornada, né? Indignada. E aí eu fui nas redes sociais e falei um monte, e acabei com ele, e marquei ele, falei, você pode vir aqui se você quiser, né? E assim, dei palco pra louco, né? Mas ele não foi muito corajoso.
E aí eu realmente me revoltei. E é legal, porque neste caso foi legal, porque as pessoas, elas sabem a sua opinião, elas têm a sua opinião. Não é legal você dar opinião pra tudo. Não é legal. Porque pra que você vai ficar dando opinião pra tudo? A gente também nem sabe de tudo. Fica opinando pra tudo. Vai parecer a minha mãe falando assim, aquelas atriz lá de novela, aquelas atrizes de novela lá, faz nada da vida, só faz novela. Ela não sabe, não é do ramo dela, ela não entende, não é da profissão dela. Pra que eu vou ficar comentando de política? Eu não trabalho com política. Pra que eu vou ficar comentando sobre sertanejo? Não é o meu ramo. Agora, uma publicação nas redes sociais que impacta pessoas, entendeu? E de forma... Pode trazer algo mais consciente. Exatamente. Então, isso é algo que me impactou. Então, isso foi algo que eu tinha gabarito para conversar. Para poder falar. Então, foi algo que eu fui lá e me manifestei contra. Né? Então, alguns assuntos eu falo, outros não. Mas tento sempre me manter mais isolada, porque eu não gosto muito de criar motins. O efeito manada, né? Eu sempre falo, né? É uma frase que eu sempre falo em todas as entrevistas, né? Quem tem público tem medo. Eu tenho muito medo, gente. Quem tem público tem medo. Eu meço todas as minhas palavras. Pensa, repensa e pensa de Quem novo. Tem público tem medo. Nas redes sociais, né? Aqui no Sem Filtro a gente vai falar muito sobre isso, né? Porque século XXI, era da modernidade, marketing 5.0, 4.0, essas coisas, eu tô doidinha na cabeça nesses assuntos assim. Mas eu vejo muito que hoje as pessoas estão muito bitoladas no sentido político, falando muito sobre isso, até mesmo por ser anos de eleições, né? Então, querendo ou não, é legal as pessoas terem consciência acerca dessa temática, até porque ao mesmo tempo que nós temos pessoas engajadas falando sobre isso, a gente vê um público que também não vê muita esperança naquilo. E é o que traz mais uma bipolaridade no mundo da internet. Pessoas a favor, pessoas contra, assim como o caso que nós comentamos aqui com a Paola. E, de um modo geral, jovens engajados nas redes sociais exporem a sua opinião. É legal? Não é? Porque, ao mesmo tempo, os jovens são aqueles que, às vezes, acabam cancelando. Principalmente por ser a geração futura. É interessante essa vinculação de assuntos sociais com a expressão da opinião na internet? Não, sempre é interessante você expressar a sua opinião em qualquer, né, lugar, se o seu objetivo for informar e ajudar, não criar polêmicas. Certo. Né? Embora a gente já saiba, né, porque o Instagram já se comunicou que ele vai abaixar o engajamento, o algoritmo já está programado para não distribuir conteúdos políticos, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito quando você vai fazer um conteúdo político, né? De que maneira você vai fazer isso, porque ele já está programado para derrubar. Automático. Então, assim, vai derrubar. Então, eu já deixo aqui essa Pense muito bem. Se você quiser falar de política nos próximos dias, até outubro. Use o Twitter, que é mais adequado para esse tipo de conteúdo. Mas, assim, tudo que for para ajudar, informar, né? Construir uma boa relação com as pessoas, ok. Né? Não vai usar para ficar apontando, é porque fulano falou isso, não sei o que, entendeu? Embora, assim, tem pessoas que mereçam. Essa pessoa aí que fez a publicação aí, né, que eu vou fazer campanha contra. Pode me derrubar, algoritmo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ser por uma boa causa. É isso aí. Mas, assim, porque a gente precisa informar, as pessoas se esquecem. Então, assim, você vai fazer campanha para algum político, presta atenção na maneira que você vai falar isso para as pessoas. É muito mais fácil você apresentar as plataformas, né? O que a pessoa está prometendo, o que ela quer, quais são os objetivos. Eu vejo muita gente falar assim, nossa, eu tô apoiando, olha só como faz os stories. Eu tô apoiando o fulano de tal, com o número tal, ele é amigo do fulano de não sei o que, ele foi criado comigo, uma pessoa idônea, vota nele, não sei o que lá. Pronto, acabou.
quem é o fulano, o que o fulano vai fazer pela cidade, né? Por que a gente deve votar nele? Que é o mais interessante nesse qual viés. é o currículo dele? O que aconteceu já que ele, né, merece estar ali naquele cargo? Então, assim, usar de forma inteligente, né? Você vai falar de política, vai se posicionar, fazer de forma inteligente. E evitar criar motins de ódio, de raiva, né? Porque isso pode, né, se transformar em coisas ruins, né? Pode afetar, por exemplo, o estabelecimento de uma pessoa que não tem nada a ver com isso, né? A opinião política dela não tem nada a ver com a comida que ela faz. Você concorda? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a outra. Né? É a mesma coisa que você vai lá e fala, eu gosto disso, eu gosto daquilo, aí faz motim aqui na frente do SBT, que é teu trabalho, não tem nada a ver com isso. Então, assim, tem que prestar atenção em como você se posiciona, na mensagem que você vai passar, da maneira que você vai passar, para que você não crie esse tipo de atrito, esse tipo de motim. Teve alguma situação agora, na sua vida jornalística, que você percebeu que criaram algum motim em situação como essa? É tudo bem que você não cobria mais a área política, né? Mas alguma matéria, alguma reportagem que você fez, você viu que iriam te colocar em maus lençóis? Nas redes sociais? Isso. Eu nunca criei, assim, muitos atritos nas redes sociais. Eu escrevia para a internet, né? Numa época onde as redes sociais não eram tão assim, né? Eu tava falando esses dias, né? Eu tenho 15 anos de carreira. Então, assim, quando eu parei de escrever, né, para a internet, exatamente, né? Portais e para escrever para as minhas próprias redes sociais, o Instagram tava assim, dando passos lentos, sabe? Caminhando devagar. Tinha chegado no Brasil há 5 anos, mas ainda tava assim, sabe, dando passinhos lentos, nem tava tão estabelecido. Não era esse boom que a gente tem hoje, né? Não tinha nem stories. Stories. Então, assim, os canais de comunicação eram muito limitados. Então, a gente não tinha, assim, sabe, como eles não associavam a imagem do jornalista, como é hoje, à imagem daquela pessoa que estava escrevendo. Era mais a imagem do portal ou da emissora àquela matéria. Então, assim, a gente recebia internamente algumas coisas, mas, assim, nas redes sociais, relatos e tal, não tinham esses canais ainda. A gente Era uma vida mais tranquila. Era uma vida que não tinha o medo, mas era menos do que hoje. Eu lembro que a primeira vez que eu criei participações, assim, no ar, era a pessoa ligando o telefone, eu anotando o papelzinho e levando por baixo, assim, nada de WhatsApp. Assim, ó, nada de WhatsApp, gente. Hoje é tão fácil. Hoje é o tablet aqui, eles entregam lá dentro, no tablet mesmo, vi mensagem. Isso não existia na época. Eu sou velha, né? Eu falei minha idade agora. Não, mas isso... A questão de idade é algo ultrapassado. Fique em paz. O que importa é a cabeça. Bom, Nath, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigada. Né? Principalmente pelo fato de ter sido a estreia do Sem Filtro, essa nova etapa, essa nova fase aí do nosso programa aqui pro Tela 2. Eu queria que você aproveitasse e deixasse uma mensagem para quem te assistiu, fizesse um apunhalado geral sobre essa questão do cancelamento, das pessoas que às vezes têm um receio de comentar sua opinião nas redes sociais e falar, será? Não, aí depois acaba se recaindo, ficando um pouquinho para trás dessa questão. O momento é todo seu. Vinícius, primeiramente agradecer você pelo espaço e pela oportunidade. Eu acho que é sempre importante a gente falar sobre esse assunto, que é comunicar de maneira correta na internet, né? O que significa se comunicar de maneira correta? Se comunicar com responsabilidade. Se você pensar antes de escrever, antes de falar, será que isso que eu tô falando vai afetar alguém? Será que isso que eu tô falando vai gatilhar alguém? Será que isso que eu tô falando é inadequado para alguém? Pensar antes de postar. E é aquilo que a gente falou, né? O Instagram, o Facebook, qualquer rede social, ela não está sendo feita para você. Ela está sendo feita para as pessoas. Então, será que isso que você está postando é adequado para a pessoa que está te vendo? É só isso que eu tenho para dizer. Obrigada. É isso, gente. Sejam mais conscientes nas redes sociais, tá certo? Não cancelem ninguém. Não cancelem ninguém. Você já foi cancelado, inclusive? Não. E não vai ser. Em nome de Jesus. Amém, não serei. Gente, brigadão pela sua companhia, por estar aqui com a gente nesse primeiro programa. Virão muitos, se Deus quiser. E continuem acompanhando os demais programas aqui do Tela 2. Tem muito conteúdo exclusivo e também do SBT Interior que você pode acompanhar nessa plataforma.
Nos acompanhem também nas redes sociais e até a próxima. Até mais!